Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Hoje com um convidado mais do que especial, né? Eu tô particularmente ansioso para essa live, porque quando a gente vai falar sobre igreja, né, de uma maneira geral, sobre doutrina, enfim, vai quebrar alguns paradigmas e falar sobre muitas desinformações quando nós falamos da Igreja Católica. A gente sempre pensa no catequista como referência, né? E já que nós estamos falando aí sobre esse tema da castidade, uma das coisas que eu sempre me preocupei muito em falar, né, todas as vezes que eu falei sobre sexualidade também, de uma maneira geral, com essa preocupação com a formação das pessoas que estão ali à frente das atividades pastorais, das atividades de catequese. E a gente precisa cada vez mais revirar esse assunto, né? Para que a gente pare de ficar patinando nele quando a gente fala sobre sexualidade, para que a gente pare de ficar com medo quando está falando de sexualidade nas igrejas, quando está conversando com os casais, com as famílias, com os jovens, que a gente saiba tocar nesse assunto sem se sentir incomodado com isso, né? E nem fique tão superficial também, porque eu acho que ainda existe esse problema, né? Tá com muito barulho, gente, no fundo. Deixa eu tentar silenciar aqui de alguma forma, ver se vocês vão sentir alguma diferença. Então vou chamar o nosso convidado para que a gente possa começar a nossa live sem mais delongas. Se o barulho estiver atrapalhando muito, fala que eu desligo o ar-condicionado. Tá bom? Opa! Boa noite, doutor Felipe Duarte. Boa noite, Boa noite, Católico. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fiquei muito animado quando você respondeu o nosso convite prontamente. Fiquei muito feliz. Olha, eu que agradeço, viu? E a gente teve que dar uma mexida louca aqui na família para conseguir tá presente, mas um convite seu a gente não ia recusar de jeito nenhum. Imagina. Aqui em casa é todo mundo fã, a gente te acompanha bastante, de verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu estava comentando aqui, né, antes de você entrar, justamente da importância que a gente dá para a formação, né, dos núcleos familiares, a formação dos nossos jovens, e cada vez mais a gente precisa falar sobre sexualidade, sobre castidade, sobre as virtudes de uma maneira geral, e encontrar um caminho, né, para atingir o coração dessas pessoas e realmente fazer com que elas compreendam qual é a mensagem da igreja. Né, que isso não vire ali simplesmente um papo beato, entre aspas, né, como a gente tem medo de subir, cheio de tabus e tudo mais, mas que a gente trate desse assunto com muita realidade, com muita leveza, sem perder a seriedade que está por trás disso, né? É fato, né? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá ótimo. Beleza. É fato, né? Assim, há muito tempo a gente trata a questão da sexualidade dentro da igreja, em especial a castidade, que enfim, é quando chega o sexto mandamento que o bicho pega, aí eu estou falando como catequista, a gente trata errado, a gente trata como uma regra, né? E, na verdade, a igreja não tem nenhuma regra, ela tem um caminho de santidade ao qual você pode aderir ou não, né? Com as suas consequências. A consequência da adesão, a consequência da não adesão. E ela tem propostas sobre isso, né? Então, quando ela fala de castidade, quando eu ouvi minha vida inteira as pessoas falando de castidade, aí eu estou falando aquele cara que não é da igreja, que é semi-ateu. Na verdade, eu tive aí um período ateu da minha vida, que era aquele assim, Deus existe, eu até acredito, mas ele não tem nada a ver com a minha vida e toca o barco. A igreja é aquele... A gente aprende na escola que a igreja é a origem de todo o mal que há na Terra, né? Então, a gente vai naquela batida. E aí, o que eu ouvia sobre castidade, sempre nesse tempo, e depois dentro da igreja eu ouvi também, é que a castidade nada mais era que a regra da igreja que te proíbe de transar quando você não é casado e que te dá uma série de restrições quando você é casado. Então, basicamente, o entendimento que a gente faz sobre castidade ouvindo esse tipo de coisa é a igreja, por qualquer motivo, não quer que eu seja feliz. E muita gente vira e fala, porque isso é a culpa católica, né? A gente tem que sofrer
para poder participar do sofrimento de Cristo. Então a igreja não deixa você sentir o prazer. A igreja é contra o prazer. E isso é uma imbecilidade sem tamanho. Mas assim, por outro lado, tá errado, mas também ninguém diz o certo. Né? E de novo, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa da catequese. A catequese ela é mal feita hoje dentro da Igreja Católica. A gente fala os conceitos de uma maneira superficial, a gente responde as perguntas de uma maneira muito, como é que eu vou te falar, superficial também, né? Que é aquela coisa, isso é pecado? Isso pode? Aquilo não pode? Realmente você está dando um livro de regras para as pessoas. Sim. E é muito natural que as próprias pessoas nos peçam isso. O que chega lá e o catequista de pergunta, isso é pecado, aquilo é pecado, o católico pode isso, o católico pode aquilo, o católico pode aquilo outro. E assim, às vezes a gente responde, porque às vezes a gente vai puxar um fio que vai ser legal em termos catequéticos. Outras vezes, muitas vezes no direct, a pessoa está diante de uma situação iminente, né? Enfim, precisa tomar uma decisão agora. Aí a gente está assim, não, vai. Né? Mas isso não é o correto. Né? O correto é justamente quando você, de fato, consegue avaliar com o seu próprio pensamento, porque você entendeu o conceito. E quase ninguém entende que a castidade, ela é, na verdade, não é uma regra de não transe ou não sinta prazer ou qualquer coisa parecida, mas ela é absolutamente trivial. Né? A castidade é simplesmente fazer a coisa certa do jeito certo com o seu corpo. A coisa é tão óbvio, é aquilo que a gente busca em tudo. Eu falo muito, tá, doutor? Então, você me interrompe. Fica à vontade. Eu sou catequista. A gente deu uma entrevista agora pro perfil do Santa Carona no YouTube. Foram 3 horas de entrevista. Então, assim, eu sou catequista, eu falo, quando eu entro na sala de catequese, o negócio é o seguinte, só a igreja, se a gente esquecer os hebreus, só a igreja tem 2.000 anos. Então, bicho, eu posso passar 2, 3, 4 mil anos falando aqui, sem interrupção, que a gente ainda vai faltar assunto. Mas, enfim, a grande questão, que assim, é uma novidade para muitas pessoas, é que a castidade ela é tão simples como eu estava falando, faça a coisa certa com o seu corpo. E ponto. E mais nada. Né? Ser casto é ser puro. E aí, claro, que as pessoas associam o sexo à impureza, mas não é disso que a igreja está falando. Porque se Deus considerasse o sexo impuro, não seria o sexo a grande via pela qual nós participamos da criação divina. Eu tenho 6 filhos, eu vejo o que é isso com os meus próprios olhos. Eu vejo eles ali, né, fazendo suas coisas, tendo suas ideias, conversando, brincando. E puxa, mas não fui eu que os fiz assim. Alguém dá a vida a eles agora, não fui eu, mas eu participei. Né? E a minha forma de participar foi justamente, né, através do sexo. Então, não é possível imaginar que a igreja possa entender algo assim como um castigo, como algo impuro, como algo sujo, como algo ruim. Muito pelo contrário. Agora, ela tenta, como em tudo, fazer você entender o tamanho da dignidade disso. E como tudo que é constituído em dignidade, né, você precisa tomar certos cuidados. Então, quando eu vou explicar castidade para a galera da Crisma, eu, em geral, digo o óbvio. Vamos lá. Né, o que você imagina? Por que você imagina que a igreja fala o que fala sobre o sexo? Aí a maioria vai falar, porque mentalidade antiga, está ultrapassado, e não sei o quê, e tororó. Porque a igreja é contra o amor, a igreja é contra o prazer. É impressionante que nunca tem um que fala certo. É incrível, né? E aí eu questiono, mas vem cá, por que será que a igreja precisa te chamar a atenção para que você faça uma coisa para a questão sexual, para a questão do seu corpo? Por que ela precisa te chamar a atenção disso? Será que você faz isso certo? Né? E aí as pessoas falam, mas é claro,
Porque a gente tem nossos instintos, né? Não sei, aí vem aquele monte de comparação com o animal, né? Porque é como o animal, os animais fazem isso, por que o homem não pode fazer? E tororó, enfim. E aí é o momento em que você fala, olha só, a questão sexual para a igreja, a questão da castidade da igreja, ela é simplérrima. Ela significa o seguinte, o grande ato de participar da criação divina, que é o sexo, ele é extremamente constituído em dignidade, porque é participar da criação divina. Logo, ela precisa ser feita com responsabilidade. O meu corpo não é achado no lixo, ele é templo do Espírito Santo. É feito por Deus, eu não sou um bicho, portanto, eu não devo, em nenhum momento da minha vida, agir como um bicho. E isso fica muito claro para as pessoas, né? Porque a pessoa, na hora de comer, ela não né? Quando você fala, eu tô com fome, aí seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, sei lá, quem mora com você, tá com fome? Aí pronto, taca a ração no chão e você come. Não é isso que você faz. Você quer sentar na mesa, bem posta, limpa, com um prato, um talher, limpos, com um copo limpo, a água gelada, se der no calor do Rio de Janeiro. Então você tem uma cerimônia para comer. Você não come que nem um cachorro, você não come que nem um bicho. Na hora de dormir, eu tô com sono. O que você imagina? Imagina uma cama razoavelmente confortável, com roupas de cama limpas, com um travesseiro, num lugar que seja agradável, de preferência silencioso. Você não imagina aí, tô com sono, aí você se enrola num canto da casa, no chão, e dorme. Não é assim que você faz. Então você também tem uma cerimônia para dormir. Por quê? Porque você não é um bicho. Um bicho, um gato, ele vai lá e se enrola num canto da casa e dorme ali. O cachorro, às vezes, nem isso. Ele tomba e já fica dormindo ali. Então, assim, você não é isso. Você não é um bicho. Então você procura um lugar constituído em dignidade para repousar o seu corpo. Aí na hora do sexo, o cara acha que é um bicho. Não, sexo não. Sexo eu sou animal. Isso é uma idiotice. Ele também vai ser constituído em dignidade. Porque eu sou constituído em dignidade. Eu não sou... Na hora de almoçar, eu sou humano constituído em dignidade. Na hora de dormir também. Aí na hora de transar, não. Aí agora eu sou um bicho. E também não é. Também não é. Também não é porque você quer se apaixonar, você quer ter um relacionamento, você quer se casar, você quer criar os seus filhos, você quer fazer em um lugar bonito. Você pode até não estar fazendo dentro do seu leito nupcial, mas você também não está fazendo no meio da rua, do lado do poste. Né? Então, não é verdade que você trata o sexo como os outros animais. Então, o referencial sexual dos animais, ele não deve ser trazido para o humano. Porque o humano é constituído de dignidade. E acontece entre nós algo que não acontece com os animais. Nós, sim, o sexo é reprodutivo, mas é, sobretudo, a construção do reino de Deus na Terra, a construção da igreja doméstica. Então a igreja vai dizer o seguinte, olha, isso precisa ser feito de uma maneira muito responsável. Você não pode fazer de qualquer maneira. Você precisa fazer dentro da construção da igreja doméstica. E o que é construir a igreja doméstica? É se unir para sempre no sagrado laço do matrimônio. Porque a igreja doméstica, ela tem um homem e uma mulher. Ela não pode ficar variando, né? Então a minha igreja doméstica agora é com A, depois é com B, depois é com C, depois é com D. Não. A partir do momento em que eu entro na igreja e consagro a minha união natural, que o casamento é uma instituição natural, mas eu vou lá e me consagro para quê? Para dizer a Deus que através daquela outra pessoa, né, a graça dele passa privilegiadamente. Então, eu me relaciono com Deus privilegiadamente através do outro. E por isso, é com o outro que eu construo a igreja doméstica. E o sexo precisa estar ordenado a isso. Então, se o sexo está ordenado a isso, ele não pode ser feito antes que você, de fato, consagre a sua união, dentro do sagrado laço do matrimônio. É por isso que a castidade proposta ao solteiro é ficar quieto e não transar, até para poder entender qual é o seu caminho, qual é a sua vocação, qual é a vida que você precisa levar. Né? Assim, você não pode ficar se confundindo. Né? Então, você quando pensa em ser padre, não bota uma batina e vai celebrar a missa. Você tem uma caminhada para chegar lá. Você quando pensa em ser, eu quero ser engenheiro.
Aí você entra numa empresa de engenharia. Ah, eu quero ser médico. Aí você entra no hospital e vai operar para ver o que acontece. Não é isso. Você faz uma caminhada. Até lá, você não exerce. Né? Nenhum médico exerce a medicina antes de ser médico. Senão ele mata os pacientes. Né? Então, é a mesma coisa. Ninguém vai construir a igreja doméstica antes de consagrá-la ao Senhor. Então, por isso, você fica quieto para poder olhar tranquilamente a realidade e entender qual é a sua caminhada. Mas a castidade ela vai além, porque a castidade também é proposta para todos os estados de vida. Né? A castidade proposta para mim, que fui até o altar e pedi ao Senhor, né, que me concedesse a graça de construir uma igreja doméstica, é construir essa igreja doméstica. Por isso, a proibição da contracepção. Não é uma proibição, é lógica. Eu fui até lá e falei para Deus, Deus me dê a graça de constituir a minha igreja doméstica. Aí na hora que eu posso constituir, eu falo, não, mas hoje não. Não faz sentido nenhum, né? É aquela coisa, você vai até o seu chefe, toma coragem e pede uma promoção. Não, você me dá uma promoção, você me dá aquele cargo de gerente. Ele, quer saber? Te dou o cargo de gerente. Você fala, mas hoje não. Você me dá daqui a um ano. Agora eu não quero, não. Não faz sentido nenhum. Teu chefe te demitiria, te chamaria de maluco, não ia te dar uma promoção nunca mais. Né? Então também, você se consagrar no sagrado laço do matrimônio e se recusar a constituir a igreja doméstica é violar o motivo pelo qual você se casou. Então é violar a castidade dentro do matrimônio. Então, a castidade dentro do matrimônio tem a ver com fazer sexo, fazer aberto à vida e fazer muito bem, porque ele precisa ser procriativo e unitivo. E depois você tem outras maneiras. Você tem, por exemplo, os consagrados, os padres, que também não é só uma regra de não casar, de não transar. A castidade para eles é uma oferta. Então não é que o cara que é padre, ele sublima o sexo. Não, eu não sinto desejo sexual, eu sou um eunuco. Não, ele não é. Ele sente e deve sentir para poder oferecer em sacrifício pela vocação que ele abraçou. Então a castidade para ele não é deixar de ser homem, mas é oferecer a sua humanidade com todo o sacrifício que isso implica. É uma renúncia e ela precisa ser feita todos os dias. Então a castidade proposta para os consagrados é sim não transar, porém como oferta. É diferente da proposta para o solteiro, que é como espera, é como discernimento. E é diferente da proposta para o casado, que é vai fundo e constrói o reino de Deus. Né? Participa da criação divina. Então a gente não está vendo aí em momento nenhum algo ruim, uma regra de não fazer, de não transar. Mas faça da maneira certa, faça com dignidade, faça da melhor maneira possível, na hora em que você estiver preparado para fazer. Então, é o melhor conselho possível sobre esse tema, diga-se de passagem. Né? Então, já estou falando muito, mas só para colocar aqui muito claramente, esse é o conceito inicial, é daí que parte todo o resto. Se um dia você ficou pensando, puxa, mas será que fazer isso é pecado? Será que fazer aquilo é pecado? Será que fazer aquilo outro é pecado? Tudo parte daí, do tamanho da dignidade que você está fazendo. Você entendeu esse conceito? Daí para frente você consegue tirar os seus sims e nãos, né? Os seus católicos pode ou católico não pode da vida. Exatamente. A gente tem que ter muito esse cuidado, né, Alexandre? Que a gente parte sempre dessa visão proibitiva de tudo. E a gente acaba cedendo esse discurso comum de que a igreja é realmente isso. Que você vê que a igreja, propriamente, quando propõe sobre as virtudes, a castidade entre elas, na verdade, ela já traz um pensamento que é prévio à constituição da própria Igreja Católica. Né? Se nós somos um contínuo, né? Nós não começamos ali somente em Cristo, mas a Igreja, né, no tempo, ela traz conceitos, né, de filosofia, né, de antropologia, que são prévios à própria instituição do catolicismo. Então, a gente não vê a Igreja inventando coisas. A gente vê, na verdade, a igreja compreendendo o sentido da nossa existência e nos dando orientação para que a gente possa viver verdadeiramente felizes, né? Que, na verdade, essa felicidade vem do pleno exercício da nossa liberdade. Você falou muito bem ali, né? Para que a gente não viva como os animais. A gente tem uma coisa que nos difere de maneira muito proeminente dos animais, que é a capacidade, que é a consciência. É a capacidade de entender a consequência das nossas atitudes. É por isso que a gente fica triste quando a gente fala mentira para alguém.
né? Quando a gente percebe que a gente magoou alguém, enfim, a gente é capaz de se envolver, se comprometer com as pessoas. Então a gente não pode usar isso de maneira leviana e fingir que isso não existe. Negar a nossa natureza. E isso é uma grande loucura, né? Viver só um pedaço daquilo que a gente foi escolhido para viver, né? Foi proposto para viver. E isso se aplica a todas as instâncias da nossa vida. Então o jovem que vive nessa ilusão de que depois que ele casar, os problemas com a castidade vão acabar, ele já está tendo uma visão muito reduzida sobre o que é sexualidade e sobre o que é castidade. E isso vai gerar uma grande frustração na vida familiar dele. Né? Isso já é uma grande armadilha para a falência da vida sexual do casal. Porque ele continuará tendo as tentações que sempre teve, né? Ele continuará tendo dilemas que ele terá que enfrentar para construir o seu desejo sexual, a sua integridade de caráter, a vontade reta e tudo mais. E se ele não se preocupar com isso, ele vai simplesmente achar assim, quando eu casar, tudo melhora. E quando ele vai ver quando casar, a responsabilidade só aumenta. Porque se antigamente os erros dele, em geral, poderiam envolver só ele, agora, se ele errar feio, ele carrega a família dele junto, né? Então isso acaba sendo um grande problema também. Exatamente. Eu digo que um dos problemas quando a gente casa é que acabam as mágicas. Antigamente, eu tinha em casa uma cesta de roupa suja mágica, que eu jogava a roupa lá e ela aparecia limpa no meu armário. Fantástico, não sei o que acontecia. Eu sentia fome e aparecia comida. Né? Então, a minha mãe sempre operou essa mágica de uma maneira que eu não conhecia até casar. Então, quando você casa, a roupa suja é sua, o prato é seu, as 6 crianças vão ver a mesma magia acontecendo na vida delas e quem vai operar a magia é você. Né? Então, você tem N outras prioridades. O casamento, ele é constituído, a família, enfim, a vida como um todo, mas a gente aqui está focando no casamento, é constituído de muitas coisas que não são apenas a questão do prazer, do ato sexual, do namoro, etc. Quando o namoro é muito tranquilo, porque você está ali, você sai para ficar com aquela pessoa. E aí você fica lá, abraça, beija, você não tem preocupação nenhuma na vida. Brigou, deu errado, volta para casa, dorme tranquilo, resolve os seus problemas, tá tudo certo. Casou, você precisa assumir a sua vida. Isso se você já não tiver feito isso antes. Mas partindo do princípio que você está saindo da casa dos pais, que é a maioria dos brasileiros, você vai assumir a vida naquele momento. Então você vai assumir não só a sua esposa, o marido, e a possibilidade de filhos, como também vai assumir a sua casa, as suas contas, as suas realidades, os seus problemas, a sua roupa suja, os seus pratos sujos e tudo mais. Então, nesse ínterim, né, dentro dessa história, o sexo, ele ocupa uma posição muito importante, mas é só mais uma das muitas coisas importantes dentro do casamento. É por isso que o conselho que a igreja dá sobre a castidade do solteiro ser uma castidade de espera, né? Eu não faço sexo por esperar a definição da minha vocação, ela é extremamente sábia. Porque um casal que vive uma vida sexual ativa antes do casamento necessariamente vive uma vida mascarada. Porque ele vai ali, né? E aí ele tem 2 problemas. O primeiro é esse que eu estou falando. Ele vive uma vida artificial. Ele está ali protegido numa bolha de prazer que ele não terá como reproduzir no casamento. Por isso, tanta gente acaba se decepcionando. Você adianta o bônus e depois só fica com o ônus. É como se a tua empresa topasse te adiantar o salário do ano inteiro. Você vai ter um mês lá que você vai... Puxa, fiquei rico hoje. Em compensação, o resto do ano você vai trabalhar de graça. E vai ter uma hora que você vai cansar de fazer isso. E vai falar, poxa, não está compensando. Não estou conseguindo conviver com isso. É exatamente o que acontece quando se tem uma vida conjugal anterior ao casamento e se compara com a vida conjugal do casamento. Não tem como ser a mesma coisa, simplesmente porque não é a mesma realidade. E a segunda coisa, o segundo problema que vai acontecer é que aquele casal de namorados não vai saber discernir a sua vocação. Porque quando a gente vai discernir vocação ao matrimônio, diferente de quem vai ser religioso ou ser padre, né, aquele que vai discernir a vocação ao matrimônio faz 2 discernimentos. O primeiro é se a minha vocação é ao matrimônio. Né? Se eu sou uma pessoa feita para estar casada, para formar família, para criar filhos e para tudo isso.
A segunda é se a minha vocação é casar com aquela pessoa com a qual eu estou discernindo. Né? Aquela minha namorada, meu namorado daquele momento. Então, no momento em que entra a questão do prazer, entra a questão sexual, todo o discernimento acaba, porque o namoro é um tempo de você ver as reações do outro. Então, você vai ver lá seu namorado ou namorada zangado, feliz, bobo, sem paciência para você, cheio de amor para dar, excitado, com sono. Então você vai ver o conjunto da obra e vai discernir. Isso serve ou isso não serve para mim? No momento em que o sexo entra, tudo isso passa a ter um nível de atenção secundário e só o que interessa é ele transa ou ela transa bem ou não. Ela me dá prazer ou não. Né? Em particular, para o homem, isso é uma prisão muito grande, porque o homem tem medo de perder o prazer. Então, o prazer garantido é melhor do que o prazer arriscado. Então, eu não vou largar essa mulher, porque, enfim, aqui ela está me dando e a outra pode não me dar. Então, basicamente, em termos chulos, é isso que acontece. Para a mulher, né, ela se envolve com o homem. Se o homem for bom nisso, melhor ainda. E ela fala, não posso perder esse cara. Só que, assim, acaba que o discernimento é completado prematuramente por um motivo que no casamento não vai ser determinante. Por quê? Você vai ficar 24 horas por dia com uma pessoa e vai transar por alguns minutos. Não vem com história heróica aí, você que está em casa assistindo. Porque 2, 3 horas. Mentira! Mentira! Tá? Você pode até fazer um intervalo de descanso, aí vai e completa 3 horas no caminho. Só que você precisa conversar com a pessoa. Enquanto isso, ela tem que ser legal. Então tem que fazer parte do discernimento tudo isso. Né? Você vai acordar com aquela pessoa, você vai brigar com aquela pessoa, você vai jantar com aquela pessoa, vai almoçar com aquela pessoa. Então, neste momento, no momento do casamento, o simples transar bem não ajuda em quase nada. Né? Então você... E é uma coisa séria, porque os namorados às vezes falam, né? Quando eu falo isso, às vezes os casais de namorado falam, Alexandre, mas isso não é muito pesado para quem é jovem? E aí eu tenho 2 coisas a dizer, jovens. A primeira coisa é que você vai ter ali, sei lá, alguns anos de namoro, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você já está começando a enrolar. Mas enfim, vamos lá. No máximo 10 anos, acho que os namoros se resolvem todos, quase todos antes dos 10 anos. Vai ter um master expert a enrolar a noiva, mas sempre 90% vai se resolver antes disso. Então vamos lá, você tem um namoro de no máximo 10 anos que discerne o que vai ser a sua vida pelos próximos 60, 70, 80, seja lá quando você vai viver. Mas o tempo que você passa casado é extremamente maior do que o tempo que você passa namorando. O tempo de exposição ao outro, né, ao seu cônjuge, ele é extremamente maior no casamento do que é no namoro. Então, ou você leva o namoro a sério, ou você está fadado a errar. E quando você se casar, vai ter consequências muito maiores. Então, é por isso que você precisa prestar atenção no namoro. Daí, o conselho de viver a castidade como espera é extremamente sábio. A outra coisa é que, sim, sobre os jovens repousa uma responsabilidade gigantesca. E é bom que repouse, porque é quando você tem energia para fazer. Essa história de a vida começa aos 40 é uma bobagem. Eu tenho 43, eu estou querendo dormir. Eu não estou querendo agora começar a minha vida, começar a minha carreira. Fala sério, assim, tudo bem. Eu sou gordo, tenho 6 filhos, durmo pouco. Você pode, beleza, vamos dizer que você seja fitness, seja 40 com cara de 20. Você já está atrasado para construir uma vida em pelo menos 20 anos. É o jovem que deve construir, é o jovem que não tem compromisso, ele não tem ainda uma família para carregar, né? É o jovem que tem todas as chances, é o jovem que tem a mente muito mais ágil do que o cara de 40, é o jovem que tem o corpo muito mais preparado do que um cara de 40. Então é sobre o jovem mesmo que a relação repousa. Então é mesmo a hora de construir a vida. É a hora de levar as coisas a sério. Eu sei que isso é radicalmente o contrário do que a mídia te diz, né? A mídia te diz, vá, aproveita a vida, você é jovem, não se preocupa com isso não, né? E aí todo mundo chega aos 40 desesperado sem ter construído de fato uma vida. O jovem de fato é aquele que corre atrás muito cedo para usufruir da vida quando, né, já não tiver mais força para lutar.
Então, assim, a construção da vida se faz na juventude. É assim com o namoro também. Não é absolutamente diferente. Se você acha que vai construir a tua relação dentro do casamento, você errou. Né? É muito provável que não seja certo. Talvez dê certo. Né? Sempre existe a categoria da possibilidade. Mas é muito provável que não dê. E aí, por isso é muito importante, como a igreja sempre tenta ensinar, que a gente saiba resistir à concupiscência, né? Saiba resistir à tentação. Como você falou aí, a questão das vontades. Né? O São Bernardo de Claraval tem um livrinho que se chama Opúsculo do Livre-Arbítrio. Ele é sensacional. Ele traz para a gente 3 categorias de liberdade. A primeira liberdade é a dos animais, que são livres para satisfazer a sua própria vontade. Então, eles são livres, eles se movem livremente. O cachorro não precisa de trilho para andar, ele vai para onde ele quer. Mas o onde ele quer está condicionado à vontade que ele tem. Então, quando você vê um cachorro andando, ele está andando porque ele tá vendo uma cadela, ele está andando porque ele quer comer, ele está andando porque ele quer dormir. Então, ele tem alguma necessidade e vai satisfazer a sua necessidade. Essa é a primeira liberdade. É uma liberdade, mas ela é condicionada à vontade. Já o livre-arbítrio, que é a nossa, né, ela não é condicionada à vontade. Nós temos vontade, mas nós podemos livremente arbitrar a nossa vontade. Daí a palavra livre-arbítrio. Ter livre-arbítrio não é fazer o que quer indiscriminadamente. É ser livre para arbitrar sobre a vontade. Então, eu sou dono da minha vontade. Então, eu tô com fome agora. Todo mundo fez esse exercício hoje. Eu tô com fome. Beleza. O que eu vou comer? Onde eu vou comer? Você pode, eventualmente, até decidir não comer. Então, você livremente arbitra a sua atitude sobre essa vontade. É por isso que, na questão sexual, nós somos diferentes dos animais. Um animal vai lá e vai satisfazer a vontade dele, ponto, e não vai pensar em mais nada. Nós livremente arbitramos. Então nós podemos decidir por não satisfazer essa vontade agora, ou escolher a melhor pessoa para satisfazer essa vontade e satisfazer essa vontade dentro de um contexto que seja responsável com o tamanho da minha dignidade. Para quem ficou curioso, a terceira liberdade é a liberdade que a gente vai experimentar só no céu, quando de fato eu não vou ter nenhuma amarra e vou estar completamente livre, inclusive das vontades. Doutor Felipe, eu não estou te ouvindo. Não sei se as pessoas estão te ouvindo, eu não estou. Sem o fone eu também não estou te ouvindo, não. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Você me ouve agora, Alexandre? Agora ouve? Sim, perfeitamente. Beleza. Eu devo ter desativado o fone sem querer aqui quando eu apertei ele. E, bom, o que eu falava era justamente que era muito interessante a gente começar a aprender sobre castidade com essa perspectiva, né? Porque a gente deixa de olhar para a castidade como um fardo pesado a ser carregado e a gente começa a olhar para a castidade realmente como um estímulo, né? Como uma etapa importante nessa vida de santidade. Muitos santos falavam isso, né? Santo Agostinho falava: queres ser feliz, seja casto. Como esse caminho fundamental que o homem tem que trilhar para que ele seja verdadeiramente livre. Porque uma das coisas que mais escraviza o homem são essas paixões humanas, né? E essas paixões sexuais, elas são de fato muito evidentes. E óbvio que quanto mais o tempo passa, mais elas se tornam evidentes na nossa realidade. Porque antigamente, talvez, fosse mais difícil que a gente se expusesse a uma sexualidade desregrada. Mas hoje ela entra na televisão, na nossa casa, querendo ou não. Se a gente não tomar conta, todo dia, 9 horas da noite, às vezes não precisa nem ser 9, 7 horas da noite já entra. Né? Na malhação, 5 horas da tarde, o jovem já olha aquilo ali, já é uma exposição sexual involuntária. Né?
Na escola, cada vez mais também, cada vez menos roupa por aí. Então, as músicas já têm uma conotação sexual quase que invariavelmente, boa parte delas, né? Cada vez a arte tem menos conteúdo e mais apelo, né? A todo momento vai super estimulando o homem. E é muito importante que a gente nade na contramão disso, né? Que a gente comece a ter essas atitudes de moderação. As pequenas renúncias do dia a dia, você citou muito bem o exemplo do livre-arbítrio, do ter fome e decidir sobre isso, não comer. Não cumprir essa necessidade inicialmente em função de um bem maior, né? O jejum nada mais é do que essa prática. Quando a igreja nos propõe o jejum, por exemplo, não é para a gente ficar andando de cara amarrada por aí, sofrendo e passando fome, né? Porque não é o objetivo, né? O objetivo é que o homem tenha domínio de si. Que ele faça, obviamente, transforme isso numa reflexão espiritual, claro, mas que ele domine a vontade dele, né? Se ele não consegue tomar um café sem açúcar, se ele não consegue, muitas vezes, passar um dia sem ar-condicionado, que seja, por exemplo, né? Ou se ele não consegue deixar de comer uma coisa que ele gosta muito durante um determinado tempo, é bem difícil que a gente pense que esse cara consiga, ou essa mulher consiga, controlar os seus impulsos sexuais, que são, na verdade, vontades que vêm muito mais fortes que a vontade de comer uma torta de chocolate, por exemplo. É uma boa maneira da gente exercitar isso, exercer esse domínio, né, sobre as nossas pequenas vontades do dia a dia. As pessoas não conseguem ver essa correlação. Não conseguem abraçar a castidade, muitas vezes, dessa maneira agradável, no sentido do eu não sou um animal. Não posso ficar por aí andando feito um animal no cio, né? Infelizmente, a gente vê muitos adolescentes se comportando assim hoje. E, às vezes, o que falta é dar esse tom da caridade na castidade. Não essa coisa do não pode, não pode, não pode. Mas se você quer ser feliz, seja casto, né? É perfeito, é assim mesmo. A gente é levado o tempo todo hoje pelos estímulos, né? Nós somos uma sociedade que vive de estímulo. A gente retiraram o sentido da nossa sociedade, né? Então, Dom Fulton Sheen falava lá nos anos 60, sozinho, da questão do bom mocismo, né? Que nós hoje fazemos o bem sem entender por que estamos fazendo, né? Porque perdemos o sentido, a gente ficou só com o resultado. Também a gente pode levar isso, né, para toda a questão sensorial, e hoje a gente só quer o resultado, a gente não quer saber do que tem por trás do sentido. Então o resultado do sexo é um prazer muito bom, mas qual é o sentido disso? Não se pergunta. A gente é uma sociedade da experiência, né? Hoje tudo é uma experiência. Você entra num restaurante e dizem que você vai ter uma experiência gastronômica. Né? Tudo que a gente deseja é experiência. O cinema, você vai lá ver um filme. Não, você vai ter uma experiência, né? A primeira coisa que acontece no cinema é explodir o teu tímpano com aquele monte de sistemas de som, mostrando que você vai ter várias experiências sensoriais muito loucas. E as pessoas se tornam escravas disso. Isso é contra a liberdade. Você já não consegue mais exercer livremente o livre-arbítrio. Parece que eu falei uma maluquice, né? Exercer livremente o livre-arbítrio, né? Porque o que eu estou falando? Livre-arbítrio você já entendeu o que é. A gente já definiu há minutos atrás. Mas quando é que eu exerço livremente o livre-arbítrio? Quando foi o que você falou. Quando eu consigo decidir sobre a minha vontade. Quando eu estou escravo da experiência, eu não sou livre. Eu estou que nem o cachorro. Estou indo atrás de algo que me agrade sensitivamente. Eu não estou raciocinando sobre aquilo. Eu não estou sendo humano. Eu não estou usando aquilo que é o diferencial dos homens, né? Do homem, que é pensar, né? Que é ser um ser racional, que a gente aprende lá na Tia Teteca, na escola, né? O que é o animal? Animal irracional. O homem é o quê? Animal racional. Nesse momento, no momento em que eu sou escravo das sensações, escravo do prazer, eu deixo de ser livre de fato, porque eu me escravizo em algum lugar. E nós somos ensinados a sermos escravos disso. Você citou muito bem. A mídia, o tempo todo, a cultura, o tempo todo explora a sensação, tanto que, não precisa ir muito longe, não vamos nem falar de televisão, que já fica muito batido, mas vamos para a arte moderna, por exemplo.
né? A arte de hoje, né? A arte contemporânea. Se antigamente você pega um Van Gogh, você está diante de um belíssimo quadro, e o que você tenta fazer ali diante de uma noite estrelada? Para ficar num quadro que todo mundo conhece. Ou diante do Grito, que acho que todo mundo já viu esse quadro na vida, né? Diante do Grito. Tentando entender, mas por que aquela pessoa está gritando? Primeiro você olha, puxa, é uma pintura que de perto talvez ela não faça muito sentido, mas quando você se afasta um pouco, ela começa a fazer sentido. Então você olha, puxa, é uma técnica bacana, esse cara pinta bem, e depois você começa a pensar naquela cena, o que será que está acontecendo nessa ponte? Essa pessoa está gritando de verdade, ela está assustada? De repente alguém gritou, ela se assustou? Ela mesma está gritando, ela está chorando? Ela está desesperada? O que está acontecendo aqui? Então você começa a racionalizar e admirar a arte usando aquilo que você tem como um todo. A sua impressão, aí está a sensação, sobre a arte, mas também o raciocínio sobre aquilo. A arte contemporânea quer apenas te trazer sensações. A arte contemporânea muitas vezes é uma instalação escura, você entra ali, passa um monte de papel crepom na sua cara e no final alguém diz, isso aí você se sentiu perdido na noite escura e pronto, aí você viveu essa sensação. Assim, e aquilo ali não te disse nada. Você saiu dali sem nada. Você entrou com nada e saiu de mão abanando. Não te trouxe nada. Aqui não é uma live sobre arte. Então, e eu também não sou autoridade para falar sobre arte. Eu estou falando da minha experiência com a arte. Por que eu gosto mais de uma determinada arte do que de outra? Não estou jogando no lixo também a arte contemporânea. Mas quando ela me chama somente a sensação, ela perde a razão de existir. Ela não é algo que me estimula intelectualmente. Ela só estimula as minhas sensações. Então, isso é o tempo todo vendido pra gente, né? Nos filmes, nas novelas, e aí sim, na mídia que a gente consome, nos livros. Tem uma coisa, assim, é velho o que eu vou falar, é bem anacrônico o que eu vou falar, mas tem uma coisa que me impressionou muito, que foi o fenômeno do livro dos 50 Tons de Cinza, não do filme. Porque eu já estou acostumado a ver, né, esse tipo de coisa em filme. Agora, no livro, o que me chocou nesse livro? Não o texto em si, aliás, o livro é uma porcaria. O livro ele tenta só trazer sensações. Não tem, sabe? Você não tem exatamente um prazer em pensar sobre aquilo, né? A Capitua final traiu o Bentinho ou não traiu? Então, assim, não é explícito, mas você sabe o que ela talvez tenha feito, você sabe o jeito dela e tem que pensar sobre aquilo. 50 Tons de Cinza é literatura reta, ó. Fiz isso, botei aquilo naquele lugar, disse, é isso. Aliás, o texto é muito ruim. Tem um site antigo na internet, um YouTube antigo, que é Marcelinho Conta Contos Eróticos. É um bonequinho, um fantoche, tipo dos Muppets, contando coisas eróticas. É absolutamente idiota, é tão idiota que é bom. E tem um momento em que ele lê o texto dos 50 Tons de Cinza. E é legal, porque aí você percebe o quanto o texto é ruim, porque você não tem aquela atmosfera dos 50 Tons de Cinza te enganando. Tá lá o Marcelinho, o bonequinho, lendo aquele texto horrível. Mas enfim, não quero nem falar disso. O que me impressionou nos 50 Tons foi que as pessoas discutiam abertamente sobre uma obra de pornografia. As pessoas liam isso no metrô, as pessoas conversavam sobre isso no trabalho. As pessoas... Eu várias vezes fui abordado no trabalho por meninas, né? Eu estava aqui trabalhando, e de repente uma menina com um livro 50 Tons de Cinza em cima da mesa pergunta, Alexandre, eu vi um negócio de bolinha que enfia em tal lugar. Isso existe mesmo? Aí... Você responde o que nessa hora? Você vira e fala, oi, não sei disso não. E aí continua. Como assim uma colega de trabalho vira para você e pergunta um treco desse? Isso não faz sentido. E naquele momento, naquele tempo, isso se tornava uma conversa normal. As pessoas estavam lá no metrô. Eu nunca vi ninguém no metrô com uma Playboy aberta, mas vi as pessoas com 50 Tons de Cinza aberta. Eu vi mãe dizendo, puxa, eu dei, a minha filha, ela não lê tal, então eu fiz o seguinte, eu comprei toda a coleção dos 50 Tons e dei para ela, porque agora ela lê, eu achei isso bonito, que não, a mãe dando pornografia para sua filha. Então assim,
A gente se tornou completamente sem critério para consumir as coisas e se deixou de fato levar por essa mentalidade. Aí eu vou falar um chavão, mas é verdade, pela mentalidade hedonista, em que só as sensações importam, né? É só isso que importa. A gente vê isso em coisas muito mais sérias. As eleições, por exemplo, elas são gatilhos de sensações. Por que os políticos não falam coisa com coisa? Por que os políticos não debatem ideia nenhuma? Porque se eles ficarem tentando raciocinar, eles vão perder a eleição. Eles precisam mostrar que eles são bons, que eles são heróis, que eles vão te salvar, que eles têm credibilidade, que eles amam o povo. Eles precisam demonstrar sensações. O que as pessoas discutem sobre o debate no dia seguinte não é a ideia. Ah, mas fulano, ele tem um projeto muito interessante. Não é sobre isso que as pessoas discutem. As pessoas discutem o seguinte: fulano deu um corte no ciclano, você viu? Fulano deu, cortou o fulano, deu um esporro no cara, o cara ficou sem jeito. Fulano se arregou no debate. Ih, ciclano amarelou, eu acho que ele não vai ser bom governante. De novo, a gente está só na superficialidade das sensações e esquecendo o sentido daquela discussão. Olha, eu estou falando de política para exemplificar o teu comportamento sexual. Então, assim, para mostrar que é uma questão cultural que a gente precisa vencer. E você falou muito bem, vencer com penitência. Muita gente me pergunta, puxa, eu sou viciado em masturbação. E essa é uma coisa muito recorrente. Aliás, um parêntese aqui, eu tenho visto em O Catequista chegar muita gente viciada, muitas mulheres viciadas em masturbação, o que é uma mudança de uns anos para cá. A gente tem 10 anos em O Catequista, nos primeiros anos sempre foram homens falando sobre isso. Nos últimos anos a gente tem muitas mulheres. Aí eu não sei se é uma questão de uma mudança na liberdade de falar sobre, ou se é uma mudança comportamental. Mas o fato é que a gente vê muita gente hoje viciada em masturbação, mais ainda porque agora eu estou contando mulheres que antes eu não ouvia falar. E como é que se vence? E eu sempre digo, e é uma decepção para as pessoas, não vai ter fórmula mágica, tem trabalho, como tudo na vida, né? Se você está com fome agora e quer jantar, você vai ter trabalho. Ou você vai cozinhar, ter o trabalho de cozinhar, ou você vai pagar por alguém que tenha esse trabalho por você. Então não tem mistério, não vai aparecer comida do nada, só se você estiver na casa da sua mãe, aí aparece. Mas fora isso, não aparece comida do nada. Então você vai ter que trabalhar. Então qual é o trabalho para quem quer dominar o corpo? Treinar o livre-arbítrio. O que é treinar o livre-arbítrio? É a penitência. Hoje eu vou fazer jejum. Hoje eu vou me exercitar. Eu odeio me exercitar, mas hoje eu vou. Né? Hoje eu não vou ver um programa que eu gosto muito de ver na TV. Você exercita, você quer algo, mas você diz não e não faz. E pronto. E você vai ficando tão bom nisso que tem uma hora que você domina completamente a situação. Eu falo sobre mim. Houve uma época em que sim, eu também, como quase todos os homens, perderam a mão nessa história. Literalmente, quase. E como é que eu resolvi isso? Como é que eu voltei ao domínio? Rezando o terço no sol, todos os dias. Eu deixava de comer, fazia jejum, ia para o sol rezar o terço. Então eu sentia fome e sentia calor e rezava para conseguir sustentar aquele desejo. Fiz isso todos os dias durante 1, 2, 3 meses, até um momento em que dominar a minha vontade se tornou absolutamente natural. E dura até hoje, porque é um resultado duradouro. Então, assim, sempre que por algum motivo eu me sinto fraco nessa questão, eu volto a fazer penitência. Eu nunca deixo. Semanalmente tem abstinência de carne. Se você puder, faça sempre uma penitência, ainda que seja leve, só para você continuar ali o treino. Né? O jogador tem que sempre jogar uma peladinha para poder estar em dia. Né? Então, você coloca lá, faz sua penitência, e nos momentos em que você sente que perdeu o controle, faça uma penitência mais severa até que você retome o controle. Mas Alexandre, puxa vida, é difícil. Você tem um problema que assim, você tem um problema. Se livrar de problema, tem que tomar remédio. Né? Então, assim, a gente não é tomar comprimido e parar. Então, nesse caso, é aprender a exercer de fato o livre-arbítrio
de forma livre, né? Ou seja, usando todo o seu senhorio, né? todo o senhorio da sua intelectualidade, usando tudo que é um humano, que é razão e afeição. Com certeza. E a gente ainda tem um grande privilégio, né, Alexandre, na nossa realidade particular aí de católicos, né, que é a vida sacramental, que é essa experiência pessoal com o amor de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, muitos casais vêm a mim com esse mesmo problema, muitos homens, muitas mulheres hoje em dia, concordo com você com essa impressão de que ou elas estão falando mais sobre isso, ou estão ficando mais vulneráveis, uma vez que o comportamento sexual está sendo nivelado por baixo nos dois, né? Antigamente ainda se tinha essa impressão de que a mulher conseguia ter uma postura um pouco mais inspirada do que o homem. Se chamou isso de uma inferioridade, né? Subvertendo totalmente o entendimento sobre feminino e masculino. E ao invés de elevar o homem, resolveram rebaixar a mulher para ficar todo mundo igual, pior, né? E realmente a consequência eu acho que tem sido muito essa. E muitos casais vêm falar comigo, muitos jovens vêm falar comigo sobre essa questão, até por isso decidi fazer esse aulão sobre castidade, que está com as inscrições abertas aí para os jovens, e tenho feito muito apelo aos próprios catequistas, aos líderes de pastorais, de movimentos jovens, que se envolvam nesse assunto, né? E resolvi criar esse aulão como um substrato para isso também, para que não fiquem fugindo, né? Ou fazendo rodeios sobre esse assunto, que é muito comum hoje em dia, como você bem falou. E eu falo muito para eles que o que mais pode substituir ou motivar que a pessoa saia destes vícios no campo da sexualidade é que elas substituam esse amor ilusório por uma sensação, por uma ideia, né, por uma vontade passageira, por uma experiência pessoal de amor. E isso vai acontecer em várias instâncias. Na vida matrimonial, a gente vive esse amor sexual, que é talvez na experiência humana, que o catecismo chama de um amor por excelência, né? E o Cat fala isso de uma maneira até bem bonita, que a sexualidade é vista pela igreja na sua maneira integral. Reproduzindo muito, né, ecoando muito também o que fala São João Paulo II, né, sobre a experiência sexual do homem. Se ele não é um movimento inteiro de si, ele não é um movimento legítimo, né, um movimento sexual e tudo mais. Então, quando a gente encara a pessoa na totalidade, quando a gente se deixa arrebatar por esse sentimento profundo de ser importante na vida de alguém, né, de ser essa pessoa exclusiva, essa pessoa única, de fato, essa experiência de amor irrepetível ali dentro do casamento, isso conquista o coração do homem mais do que qualquer outra sensação ilusória que ele possa ter nesse mundo, né? E mais ainda, nessa outra instância, né? A experiência pessoal com Deus. Muita gente ainda encara Deus como uma ideia, né? Ou pega recortes e olha Deus como só o juiz que julga, cruel, e tem uma dificuldade constante de olhar para cima e pedir, olhar para cima e agradecer, olhar para cima e se reconciliar, né? É muito bonito ver quando Jesus usa das parábolas e ele personifica Deus, né? Bota a gente na condição do filho pródigo e coloca Deus na condição do pai. Então, a gente tem muito essa dificuldade de entender essa dinâmica, dessa abertura que a gente tem, especialmente na vida dos sacramentos, em que a gente pode se relacionar com Deus de maneira pessoal, experimentar o corpo, né, de Cristo, conversar com Cristo e pedir perdão humildemente na confissão. Isso é um exercício de desconstrução, né, da nossa soberba e gigante, né? A gente vive o dia inteiro exaltando as nossas qualidades, mas existe um momento naquele silêncio ali que ninguém está nos vendo, que não o sacerdote ali, que é o representante ali do próprio Cristo que nos ouve, né? Existe um momento que a gente para falar só o que de errado a gente fez recentemente, né? Não tem alívio de consciência, não é para ficar falando, eu fiz isso, mas eu sou assim. Não é isso que Deus espera de você naquele momento. É um lugar onde todo mundo reconhece a sua miséria. E se a gente olha para a dinâmica da nossa salvação como um todo e enxerga, né, que não haverá salvação sem a cruz, que não haverá essa glória sem as renúncias, sem experimentar essa dificuldade, sem experimentar essa provação. E quando os santos valorizam tanto a questão da castidade, a gente consegue fazer esse paralelo de que a castidade é uma cruz que pode ser carregada de uma maneira muito particular. Que ela é essa possibilidade de superação de uma maneira muito especial, de domínio de si, de
de dar a medida do amor, de experimentar a castidade, de aí sim ter uma verdadeira experiência espiritual verdadeira, né? Igual você brincou com a experiência gastronômica, vamos ter uma experiência espiritual vivendo a castidade pelo dom da caridade. Não por esse heroísmo, né? Da gente achar assim, não, eu vivo tranquilamente aqui, eu sou muito forte. Não, mas pela humildade de saber que a gente precisa ordenar esses amores, né, que a gente tem dentro do coração e saber que existe um amor maior, que é o amor de Deus, que precisa ser perseguido acima de tudo e que tem um monte de porcaria aqui na nossa vida que se confunde com isso e que nos tira a atenção desse lugar. Né? Então, viver a castidade é uma maneira particular de conseguir a castidade, de conseguir a santidade, perdão. E ali, de modo particular, o homem se encontra nas situações mais humilhantes e consegue também, quando é persistente na vivência da castidade, ele também consegue uma santidade de maneira muito especial, né? Hoje um amigo meu do trabalho falava sobre a vida, né? Como um todo, como você estava falando. E ele enfim, defendia aí o hedonismo, para falar fofinho, né? Defendia o hedonismo. E ele justificava dizendo, porque a vida é uma só. Essa era a palavra. Ele repetiu essa frase umas 3, 4 vezes. Só que assim, o que talvez ele não pense é que a vida é uma só e o sentido dela é sobre ir para o céu. Essa vida, ela é dada, felizes aqueles que acreditam sem ver, né? Porque essa vida é dada para que a gente conquiste o céu. Que a gente carregue a cruz junto com Cristo. Esse é o pedido que ele faz. Ele abriu a porta para a gente, pede que a gente carregue a cruz junto com ele. Se a gente segue, se a gente obedece, a promessa é de viver 100 vezes mais aqui na Terra e a vida é eterna. Às vezes a gente troca a eternidade por 40 anos de experiências aqui na Terra. Por que eu estou falando 40 anos? Eu estou falando que vai, sei lá, dos 20 aos 60 por aí, né? E depois você já começa a acalmar um pouquinho. Mas, enfim, você troca por 40, 60 anos de experiência aqui na Terra e perde a eternidade por causa disso. É uma troca absolutamente injusta. É uma troca que só faz sentido para alguém que não entendeu nada sobre a vida. Então é muito importante, aí, claro, a gente fala como católico, né, entender de que o sentido dessa vida é Cristo e que essa vida é sobre ir para o céu. Qualquer outra coisa tem que ser submetida a isso. Então, quando a senha do meu computador é sempre um pedaço de uma oração, e isso me ajuda muito, porque eu saio às vezes de uma reunião do trabalho chateado, bravo, né, querendo matar todo mundo. E quando chego para desbloquear o meu computador, eu sou obrigado a rezar um pedaço de uma oração e, naturalmente, eu acabo completando e vem à tona o sentido daquilo. Né? E aí, aquela sensação de que eu preciso me vingar de alguém, de que vou falar umas verdades para o fulano, aquilo abaixa e é ordenado a busca pelo céu. Não significa que eu não deva falar tais verdades para o fulano. Não significa que eu não tenha que tomar uma atitude, porque afinal, no trabalho eu preciso fazer o melhor possível para que o trabalho seja feito, mas eu vou tomar sendo livre e livremente arbitrando o meu desejo, né, de fazer alguma coisa sobre aquilo que aconteceu na reunião. Então eu consigo descer um pouco da ira e parar para pensar no céu. Então, eu sempre recomendo isso para as pessoas, que coloquem estacas nos seus dias. Eu aprendi isso também com um amigo, que coloca estacas nos seus dias para que você sempre se lembre do Cristo. É por isso também que nós fazemos penitência na Quaresma, para que aquela penitência reiteradamente me lembre durante os dias de Quaresma o sacrifício de Cristo. E ao lembrar do sacrifício de Cristo, eu lembro que eu também tenho minha própria cruz, que essa vida é sobre ir para o céu e que eu estou atrasado para começar a aproveitar. Então, aproveitar a vida não é viver uma miríade de sensações, né? Mas é trabalhar duro para realizar o seu grande sentido, que é a vida eterna. Quando aí sim eu vou sentir o prazer
maior porque você é um com Cristo. Então a busca, a grande busca do prazer que todo homem tem dentro de si, na verdade, precisa se ordenar não aos prazeres pequenos, mas ao grande prazer de pertencer e ser um com Cristo. Então, quando você fala dos sacramentos, essa é a grande oportunidade de antecipar parte disso aqui na Terra. É o tal do 100 vezes melhor. Então, quem tem a graça de ser cristão, católico, que seja, se aprofunde disso. Aquele que não tem a graça ainda de perceber, de abrir os olhos para isso, que estude. Aqui não é um esporro, tipo, você é... Não é isso, não. Estuda, sabe? Procura entender por que a gente está falando isso. Não tem nenhum maluco aqui, né? Então, procura entender por que a gente está falando isso e certamente você vai chegar na verdade. Se você estudar legal, se você estudar com firmeza, eu tenho certeza que você vai falar isso por si mesmo. Não precisa acreditar em mim. Eu sempre digo isso para os jovens, não acreditem em mim. Sempre estudem e cheguem à mesma conclusão por si mesmo. É bom, porque é esse critério que hoje é meu e que a gente está contando para você, se transforma em um critério seu. E quando é seu, ele se transforma em vida, né? E se você souber de fato o sentido da vida, vai entender que isso tudo aqui é sobre ir para o céu. Com certeza. Alexandre, quero te agradecer, a gente está chegando aí já aos 60 minutos, eu fico com medo do negócio fechar aqui a qualquer momento. Eu queria te agradecer imensamente pela presença, muito esperada aqui. É uma alegria muito grande poder conversar contigo, que é uma referência aí para muitos de nós, né, em uma série de assuntos relacionados à nossa igreja, à nossa doutrina, à nossa história, enfim. Tem uma obra muito, muito interessante também, desfazendo mitos aí, né, e mentiras sobre a igreja. E fico muito feliz de poder estar conversando aqui com você hoje. Olha, eu que agradeço, viu, doutor Felipe? Parabéns pelo trabalho, extremamente útil, principalmente nos dias de hoje. Alguém que fale sobre esse tema de uma maneira que, claro, a gente sabe que tem por trás o verdadeiro sentido da vida. Mas mesmo para aquele que não quer olhar dessa maneira, mesmo para aquele, eu sou ateu, vou vir aqui e vai encontrar, de fato, uma maneira muito clara, objetiva e, sobretudo, humana de entender essas questões. Falta isso hoje. Nos tiram a nossa humanidade quando não deixam que nós vivamos como humanos, mas sugerem que nós vivamos como animais. E ainda pior quando a gente abraça isso como se fosse um estilo de vida, né? E é muito bom ter lugares que falam o contrário. Então eu agradeço, estar aqui, estou sempre à disposição, na hora que precisar, na hora que quiser, e se os 6 filhos deixarem, a patroa também. Com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, boa noite aí, pessoal. Quero agradecer a vocês. Dizer que a gente está aí com as inscrições abertas para o aulão sobre castidade também, para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto. O link está lá na bio e a gente segue na luta aí. Continua se vendo aí ao longo da semana. Atenção, catequistas, me ouçam. Faz muito sentido. Faz muito sentido, até pelo preço baixo. Fala sério, muito baixo. É menos do que um trio Big Mac. Você pede o número 1 no McDonald's, você vai pagar muito mais caro. Vale muito a pena se formar para entender isso. Você vai salvar almas. Assim, isso não é venda, não combinei nada com ele, não. Mas é porque quando a gente fala errado sobre esse assunto, a gente perde as pessoas, né? Tanto que nós temos 500 mil catequistas no Brasil. E se cada um catequizasse 10 pessoas direito, teríamos 5 milhões de novos católicos todos os anos. Se a gente não está crescendo dessa maneira, é porque a gente está fazendo do jeito errado. Então a gente precisa muito desse tipo de coisa, viu? Parabéns. Muito obrigado. Tchau, tchau, querido. Muito obrigado aí. Boa noite para todos. Manda um beijo para a família. Mando sim. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.